Olá, bom dia. E a gente começa essa edição do Bom Dia Brasil com imagens do trabalho de equipes de resgate em Caracas, na capital da Venezuela. Imagens de agora de manhã. E é uma cena que se repetiu durante toda a madrugada em Caracas, também em vários outros pontos no norte da Venezuela. São bombeiros e voluntários em busca de sobreviventes dos fortes terremotos de ontem. Às 6h04 da tarde, pelo horário de lá, 7h04 da noite aqui, pelo horário de Brasília, teve um primeiro terremoto que atingiu o país, esse com magnitude 7,2. Aí, menos de um minuto depois, veio o segundo tremor, ainda mais forte. Terremotos foram registrados em outras partes do mundo. Um tremor de magnitude 6,9 atingiu a costa do Japão, mas nenhum alerta de tsunami foi emitido. Segundo as autoridades, não há relatos de mortos ou feridos. Também não foram encontradas irregularidades nas instalações nucleares do país. Equipes de emergência avaliam os danos causados. No Japão, terremotos são comuns. A gente está falando aí de uma das áreas que tem atividade sísmica mais ativa no mundo. Nos Estados Unidos, também um tremor. Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu o norte do estado da Califórnia. Até o momento, não temos informações de vítimas. O governador da Califórnia foi informado sobre o terremoto e, numa publicação na rede social X, disse que o gabinete informou que coordena ações junto com autoridades de emergência e avalia os possíveis impactos. Então, a gente está monitorando esses vários tremores no mundo, Diego Pavão, em especial, claro, a situação extremamente delicada nesse momento na Venezuela. 2 tremores que atingiram o país, provocando ali um rastro de destruição. Nossa, o prédio está balançando muito, muito, muito mesmo. Misericórdia. Desastre que hay. Acabado totalmente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios, Antonio! ¡No puede ser! Al Rosario. En el Rosario. Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, estendemos nuestras condolencias. Saudações, buscadores da verdade, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo urgente e profundo aqui no canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Cruz e hoje nós precisamos conversar sobre os sinais que a Terra está nos enviando de forma cada vez mais intensa e inegável. Amigos e amigas, ontem, dia 24 de junho de 2026, o mundo parou para assistir às imagens devastadoras que chegaram da Venezuela. Terremoto gravíssimo sacudiu o país, deixando um rastro de destruição, desespero e um profundo alerta em toda a bacia do Caribe, no norte da América do Sul. Nossos corações e orações estão com o povo venezuelano neste momento de dor aguda. No entanto, meus amigos e amigas, para nós que estudamos os sinais dos tempos, este evento geológico não pode ser visto apenas como um desastre isolado. Afinal, a gente tem terremotos todo ano, não é mesmo? Bom, meus amigos, mas na linguagem da transição planetária, a Terra fala através de tremores, vulcão e tempestades. São chamados aí flagelos destruidores. E o que aconteceu ontem na Venezuela pode ser, na verdade, o catalisador, o primeiro grande dominó a cair de uma sequência de eventos muito maiores que poderão redesenhar a geografia, o destino dos nossos continentes. Amigos e amigas, para entendermos a magnitude do que está se desenrolando agora, em meados aí de 2026, precisamos voltar no tempo. Precisamos consultar as visões do maior profeta das Américas, Benjamin Solari Parravicini, hoje já temos mais de 100 vídeos aqui no canal, por isso peço que se inscreva e ative o sino das notificações para não perder as próximas análises. Bom, mas Parravicini, ele viu o caos no Caribe, viu grandes cataclismos, mas acima de tudo ele viu a luz e a restauração que viriam a seguir.
Fique comigo até o final deste vídeo, pois a mensagem final é uma esperança arrebatadora para a Venezuela, para todo o nosso continente. Mas, meus amigos e amigas, antes de abrirmos essa psicografia chocante, eu peço que você se inscreva no canal, né, ative o sininho. O algoritmo das redes sociais muitas vezes tentam suprimir conteúdos que trazem verdades sobre a transição planetária. Deixe seu like agora mesmo para nos ajudar a espalhar esse alerta e compartilhe este vídeo aí nos grupos. Precisamos de mais consciências despertando. Agora, amigos, geologicamente falando, a Venezuela está assentada em uma das regiões mais complexas do planeta, bem na fronteira entre a placa sul-americana e a placa do Caribe. Quando essa falha se move com a violência que vimos ontem, né, dia 24 de junho, ela não afeta apenas um país, ela desestabiliza toda a bacia caribenha. Infelizmente, no dia de ontem não foi só a Venezuela, mas também o Japão que foi atingido por um terremoto de 7,2. Felizmente, no Japão a profundidade foi grande, aí foi de 50 quilômetros abaixo da superfície. Mas a Venezuela não teve a mesma sorte, pois o terremoto da Venezuela foi uma profundidade de apenas 10 quilômetros, por isso tanta destruição. E é exatamente aqui que a primeira profecia de Parravicini nos atinge como um raio, porque em 1938 ele psicografou uma mensagem estarrecedora sobre essa exata região. Amigos e amigas, observem o desenho. Vemos uma palmeira isolada, e o que remete imediatamente a um clima tropical, insular ou costeiro, como o Caribe e a costa da Venezuela. E acima a espiral, característica aí comum nas profecias de Parravicini, que indica grandes eventos. E ao lado o raio aí cortando o céu, indicando tempestades extremas ou falhas geológicas se abrindo, conforme vocês podem ver com a rachadura. E abaixo Parravicini escreve com firmeza. Vou traduzir o texto na íntegra para o português. Abre aspas. Escuridão total. Depois do caos no Caribe, um só olho verá da única palmeira, e verá a luz do sul, mudanças totais no eixo terráqueo. Mas o sul será sempre sul. Bom, meus amigos, prestem muita atenção nessas palavras, depois do caos do Caribe. Antes, tudo indicava que o caos no Caribe se tratava de algum conflito militar, pois Parravicini tem várias profecias falando sobre uma guerra que ocorre justamente naquela região, né? A gente não sabe se poderia ter sido relacionado lá ao período da Guerra Fria, ou se foi aquela invasão dos americanos, né, à Venezuela para capturar Nicolás Maduro. Mas, meus amigos, pode até ser que ocorra algo nesse sentido de um grande conflito, mas agora parece que talvez se trate de algo muito maior. O terremoto de ontem na Venezuela pode ser a faísca que acende esse caos do Caribe. Uma grande falha geológica que se rompe pode gerar tsunamis, despertar vulcões adormecidos nas Antilhas e causar um desequilíbrio geológico colossal. Mas a profecia vai além e fala sobre mudanças totais no eixo terráqueo. A ciência já comprovou que terremotos de magnitude extrema, como o do Chile de 2010 e o do Japão em 2011, têm o poder de alterar, mesmo que em frações de segundos, o eixo de rotação da Terra. Parravicini nos alerta que um evento cataclísmico na região do Caribe terá proporção tão gigantesca que afetará o eixo do planeta. Ou talvez essa mudança de eixo é que gere aí o grande terremoto. A gente não sabe. Bom, mas no meio dessa escuridão total, o profeta traz um elemento fundamental. Mas o sul será sempre sul. A América do Sul, apesar dos abalos em suas bordas,
permanecerá firme como um refúgio. Seu papel geopolítico e espiritual pode estar protegido. E amigos e amigas, esse caos caribenho que Parravicini descreve não trará apenas destruição, ele trará um isolamento geográfico que forçará o nosso continente a assumir sua verdadeira missão. E para entender isso, vamos analisar uma segunda psicografia, também do ano de 1938. Neste outro desenho, vemos figuras que parecem estar contemplando o céu, apontando para a palavra luz. E é uma imagem de profunda reverência após um grande evento. E o texto original em espanhol traduzido para o português nos diz o seguinte, abre aspas, os filhos do norte altiplânico verão a luz de amanhã, depois dos grandes cataclismos que separarão a América do Sul da Central e do Norte. Depois a luz será do Sul. Esta é uma das profecias mais literais e impactantes sobre o futuro geográfico do nosso hemisfério. Parravicini afirma claramente que grandes cataclismos irão separar fisicamente a América do Sul da América Central e do Norte, formando aí possivelmente 3 continentes distintos. E ele cita um norte altiplânico, que se refere à região andina de grande altitude que se estende pelo sul do Peru, oeste da Bolívia e norte do Chile. Isso fica claro até pela figura que parece mostrar um nativo dessas regiões com uma espécie de cesto, né, e de gorro aí na cabeça e um cesto nas costas. Justamente uma região de grandes falhas tectônicas, cujo, como disse antes, o Chile foi castigado por um grande terremoto em 2010, cujo foi justamente o início da hora 10 de Parravicini. E se olharmos para o mapa agora, vemos que a ligação entre a América é um istmo, né, muito estreito e frágil na região do Panamá e da Colômbia, exatamente na borda da placa do Caribe, a mesma que está tremendo sobre a Venezuela agora em 2026, ou seja, um mega terremoto aliado a tsunamis poderia facilmente romper essa fina ponte de terra, submergindo parte da América Central e separando os continentes. Mas o mais importante aqui não é apenas essa separação física, que já é impressionante, e é também a separação vibracional e espiritual, que o texto diz, depois a luz será do sul. Então, meus amigos e amigas, por séculos o mundo olhou para o norte em busca de poder, riqueza, ciência e direção. E o norte ditou as regras da humanidade, mas esse sistema baseado no materialismo e na guerra pode estar ruindo. Os cataclismos podem estar vindo para quebrar essas velhas estruturas geográficas e geopolíticas. Quando a poeira baixar, quando a ponte ruir, o mundo voltará seus olhos para a América do Sul. Como disse em vídeos anteriores, nós poderemos ser o celeiro físico e o celeiro espiritual da humanidade. A luz, a nova consciência crística da nova era poderá emanar das nossas terras. Amigos e amigas, decodificar esses sinais exige um estudo profundo e contínuo. Se você quer estar um passo à frente, entender os preparativos físicos e espirituais para esses eventos, venha fazer parte do nosso clube de membros. Clique no botão Seja Membro, custa muito pouco e ajuda muito. E lá vocês terão aí o link para fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, para interagir em tempo real comigo e com outros estudantes de profecias. Agora vamos continuar, porque, amigos e amigas, é com essa promessa da luz do sul que nós voltamos os nossos olhos e corações novamente para a Venezuela. Eu sei que imagens de ontem, 24 de junho, são de partir o coração e que estão vindo ainda imagens aí praticamente em tempo real, né? Pessoas sendo resgatadas dos escombros, edifícios que ruíram, né? A Venezuela, que já vem enfrentando provações severas há décadas,
passando por crises políticas, econômicas e um êxodo populacional imenso, né? E agora este golpe feroz da natureza. Muitos podem pensar que o país está condenado ao sofrimento eterno, mas a espiritualidade maior tem um plano lindíssimo para a nação venezuelana. A dor de agora é o parto de uma nova era. Benjamin Solari Parravicini deixou isso registrado em uma psicografia belíssima datada de 1972. Vejam a leveza deste desenho se comparado aos anteriores. Não há furacões ou caos. Vemos duas figuras que lembram pombas brancas da paz, ou talvez almas se abraçando, formando um coração curvo, algo fluido, harmonioso e protegido. E a mensagem escrita em espanhol é uma das mais auspiciosas de toda a obra de Parravicini. Traduzindo para o português, ela nos diz, abre aspas, a Venezuela verá sua paz em amor, verá sua riqueza e poder organizados, depois das chuvas. Depois das chuvas, fecha aspas. Bom, meus amigos, ou no nosso contexto, né, depois dos tremores, depois das tempestades sociais e literais, depois das explorações e humilhação, né, depois do estouro, a Venezuela não vai sucumbir. Terremoto terrível e os eventos geológicos que ainda poderão vir no Caribe são um grande e doloroso expurgo final. A Terra está sacudindo para limpar as velhas energias de dor, de escassez, e de conflito que aprisionam aquele país. E Parravicini nos garante que a Venezuela vai se reerguer. Não será um reerguimento qualquer. Ela verá sua paz em amor. Divisões cairão e ela verá sua riqueza e poder reorganizados. Venezuela é uma terra abençoada com riquezas minerais e naturais incalculáveis, que há muito tempo vem sendo alvo de cobiça e má gestão, diga-se de passagem aí, pelos Yankees, né? Cobiça pelos Yankees. Mas no futuro, pós-caos, essa riqueza será organizada para o bem do seu povo e para a estruturação do nosso continente. Meus irmãos e irmãs, o terremoto de ontem na Venezuela é um marcador no relógio da transição planetária. Ele nos mostra que o tempo dos preparativos está acabando e a hora da grande transformação espiritual pode ter começado. O caos no Caribe pode ser o estopim na separação das Américas, alterando o globo de forma permanente. Mas a nossa mensagem principal de hoje não é de medo, medo paralisa, conhecimento liberta. A América do Sul está sendo talhada através da força da natureza para se tornar o farol do mundo. O Sul será sempre Sul, o refúgio seguro da humanidade, e a Venezuela, após secar suas lágrimas e passar por essas grandes tormentas, vai despontar como um farol de paz, amor e organização dentro do nosso continente, segundo a própria profecia de Parravicini. Não perca a esperança, continue vibrando alto, envie as melhores energias de cura para os nossos irmãos venezuelanos e prepare seus corações, pois a luz de amanhã passa pelo sul como farol para a humanidade redimida. Se este vídeo trouxe algum conforto, apesar de tudo, no meio de tantas notícias complicadas, por favor, compartilhe e envie para os seus amigos, deixe seu comentário e a sua oração e sua visão sobre esses eventos. Um forte abraço a todos, fique com a luz de Jesus. E namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!